pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. E hoje minha bancada, André Carvalho, Davi Baia, sejam bem-vindos, tudo tranquilo, estamos time completo, isso é muito bacana. Temos um convidado, cara, que no mínimo, um trocadilho, que o André falou antes de começarmos, será uma entrevista doce. Mas o sarrafo lá em cima, sarrafo bacana. Temos o André Rodrigues, carioca, corintiano, CEO na fábrica de bolo. Essa semana ele foi torcedor do Tigres do México, desde criancinha. Pode crer. Então, seja bem-vindo, André. Tudo bom, cara? Tudo bom, pessoal? Eu agradeço aí o convite. É um prazer enorme bater esse papo com vocês aqui sobre empreendedorismo, sobre assuntos da atualidade. Fico realmente honrado aí. Acho que vou passar bons momentos aqui nessa resenha. Bora. Bom, o André, ele é bacharel em Economia e Contabilidade, com curso de extensão em Finanças Corporativas e Finanças e Contabilidade na Universidade da Pensilvânia, The Wharton School. Temos aqui muito assunto para conversar. Eu vou começar, já que o trocadilho foi com o André, eu vou passar a bola lá para o André para fazer o momento audiência hoje, André. E depois joga lá para o outro lado do Atlântico. O momento audiência é quem chegou aqui vai ter... Desculpa, momento YouTube. Errei, momento YouTube. Mas o momento YouTube é o momento da audiência, que também, a gente convoca a audiência, faz um chamamento para a audiência, para estar em nossas fileiras. E aí, como o Sandro já me adiantou, vai ser um programa bem doce. E faça a sua inscrição aqui no YouTube, no nosso canal. Curta, compartilhe. Principalmente, é importante compartilhar, curtir para que o programa seja muito melhor visto do que já é no YouTube e que outras pessoas possam se interessar. Não é mesmo, Davi? Exatamente. E outra coisa também que ajuda muito é comentar, porque a galera comenta no Instagram, comenta manda mensagem pra gente no WhatsApp, no Telegram, mas, cara, comentar aqui no YouTube, você está ensinando a inteligência artificial lá do Google para ranquear bem a gente aqui. Então, valeu a força, se inscreve aqui no canal. E, cara, deixa eu começar perguntando aqui pro André. O André é convidado, né? O André é CEO. Né? Exatamente. Ô, André, cara, deixa eu te falar, cara, a gente vive num mundo hoje, cara, que é muito storytelling, né? Que não basta a gente ter uma boa empresa, a gente tem que saber contar a história da empresa, né? E aí, nesse mundo que a gente não sabe muito o que é verdade, o que é fake, tudo, você vem com a avó Alzira, né? Eu me lembro que tinha uma gelateria no Rio de Janeiro que era um nome também de uma pessoa e que tinha um storytelling, que a pessoa veio da Itália, não sei. No fim não era nada, era só para vender mais sorvete. Mas, cara, vó Alzira existe. Vó Alzira existe, né, cara? Existe a vó Alzira, ela tem uma história, né, cara? Ela realmente fez os bolos, cara. É tua avó, assim, o quanto de verdade tem nessa história? Dá uma situada, dá um contexto aqui, antes da gente falar do business, dá um contexto aí da empresa pra gente, cara. Legal. Isso orgulha muita gente, que assim, a nossa história ela é verídica, né? Eu vejo, a gente até brinca aqui, que assim, muitas marcas precisam humanificar, de alguma forma dar contexto e até para ganhar engajamento, né, e conexão humana com as pessoas. A gente aqui tem uma história que ela é verdadeira, ela não precisa ser muito inventada, né? A Dona Alzira, ela existe realmente, ela começou fazendo bolos para ajudar a renda familiar em 2008, tá? O marido dela tinha um comércio que não ia muito bem no centro da cidade do Rio e ele começou também a levar encomendas de bolo para comerciantes na redondeza do Rio de Janeiro, bares, restaurantes que sabiam que a esposa dele fazia bolo e ele levava para a loja dele, os clientes gostavam e os comerciantes locais também começavam a fazer pedidos ali. Ele chegou a ter quase 100 encomendas por dia. Eles acabaram vendo que seria mais fácil transformar essa loja dele na primeira loja de fábrica de bolo, né?
E ali começou tudo. Eles começaram a chegar a ter 7 lojas próprias. As lojas foram um boom muito grande no Rio de Janeiro, porque até então era uma coisa muito nova, uma loja especializada em bolos, né? Que até então as oportunidades que tinha para o consumidor eram um supermercado, uma padaria, onde os produtos não têm um nível de qualidade muito grande. E a Valzig, ela veio justamente para entregar um produto sofisticado, porque o consumidor cada vez mais está buscando comprar as coisas em lugares especializados, né? Assim, imagina a mulher que quer ter um cabelo loiro bonito, ela não vai querer um salão unissex, ela vai querer um salão loiro belíssimo. Então, as pessoas vão buscando a sofisticação da bebida, da cerveja também, que passou nos últimos anos, que cerveja artesanal. Agora a gente também está vivendo um movimento das pessoas se sofisticarem no consumo de cafés especiais também. Está lento, mas está indo. Então, isso aconteceu muito forte aqui. E em 2013, a marca formatou, né, e começou a adotar um modelo de crescimento em franquia a partir de 2013. E aí hoje a gente está aí com 304 lojas, tá, no Brasil, sendo a maior parte no Rio, e o crescimento já vem sendo interessante em São Paulo. Em São Paulo a gente está com 60 lojas, no Rio são 180, e as demais são mais distribuídas em outros estados. Bom, a Dona Alzira, ela ainda, de alguma forma, visita algumas lojas, tem um papel importante em termos da figura, da imagem dela, mas ela já não atua no dia a dia, né, da empresa já há algum tempo, principalmente desde 2018, quando eu entrei fazendo parte de um fundo de private equity que adquiriu uma participação relevante na empresa. E a gente começou a fazer todo um processo de profissionalização, mudou toda a equipe de gestão, algumas pessoas também, e criamos um plano de expansão da marca para fora do estado do Rio de Janeiro, replicando o modelo que deu certo aqui, né? Então, a empresa vem nessa transição já há uns 2 anos, e ela não é minha avó, né? Respondendo a sua pergunta, mas é uma pessoa que eu admiro bastante. Ela tem o papel dela aí no conselho de administração, né? Em todas as reuniões mensais, tem lá uma estrutura de governança que é composta pelo fundo e pela família, mas o papel de dia a dia ela não atua mais. Mas a gente ainda explora bastante a imagem, a história dela, que é uma coisa que dá muito valor para a marca. Ô, André, ela vai ficar muito chateada se a gente perguntar quantos anos ela tem? Não, ela está hoje com 73. É nova, é nova. É jovem. Ela começou a empreender já depois de 60, né? Ela é nova. Eu achei que você ia falar 102, 105, algo do tipo assim, centenário. Ela é nova, está firme e forte aí. André, como é entrar num segmento em que a gente tem 2 cenários fortíssimos que são contrários? Você tem essa questão fitness, que as pessoas querem ter o corpo perfeito, e você tem um cenário mais ligado à saúde mesmo, de um número imenso de diabéticos e obesos. E você me apresenta números de lojas crescendo cada vez mais. Como é que você convive com esse cenário? Tá. A gente, quando olha o comportamento do consumo de bolos e pães, que tem um acompanhamento pela ABMAP, a gente observa que nos últimos 3 anos o consumo desses produtos eles vêm estáveis. Tá? A população, sim, vem buscando hábitos mais saudáveis, mas isso ainda é muito nichado. E o que não nos alerta no sentido de nos prepararmos para as tendências de mercado. Mas a gente entende que assim, vai ser uma transição lenta, as pessoas vão ainda, durante muitos anos, ter consumo, na sua grande maioria, de uma forma normal, e a migração vai sendo lentamente, e a gente vai moldando a empresa para também estar apto a receber nas nossas lojas clientes de diferentes gostos, né? Hoje nós lançamos ano passado uma linha Equilíbrio de bolos, que tem bolos tanto diet como funcionais, e em formato de bolo inglês, que são bolos menores, que também assim, isso já ajuda numa composição. A família
vai fazer algum evento, alguma comemoração, um café da tarde, ela tem a opção na nossa loja de comprar um bolo para quem consome produtos com açúcar normal, né? E você tem, ao mesmo tempo, você pode comprar para agradar aquele teu parente que tem um hábito já diferenciado. E, nesse sentido, também a gente tem... Hoje, nossos produtos são fabricados no Espírito Santo, né? E a gente está construindo uma fábrica no Rio de Janeiro, em São Cristóvão, que vai aumentar muito o nosso leque de produtos. A gente vai entrar na linha de confeitaria fina, panificação também, então vai ter... E isso vem a reboque, uma nova marca que a gente vai lançar no mercado nos próximos 2 meses. Provavelmente a gente vai lançar 20 lojas, inaugurar 20 lojas no mesmo mês dessa nova marca. E esses produtos também vão estar disponíveis nas nossas lojas da fábrica de bolo Valzira. Então, a gente está pensando Valzira como guarda-chuva de marcas de food service, e fábrica de bolo Valzira um modelo mais takeaway, né? E entrando uma nova marca com mais experiência de consumo no local e ampliando de uma forma geral na marca os nossos produtos. A gente vai ter produtos sem glúten, vai ter tortas finas, brownies, salgados mais sofisticados, de valor agregado mais percebido. Então, sanduíches, até refeições vai ter esse tipo de operação, tá? Então, esse é um pouco da nossa cabeça. A gente vai querer atender todos os públicos, mas não acho que ainda existe uma sinalização de você mudar completamente o modelo de negócio. É indo se adaptando, sabe? Ô André, deixa eu te falar uma coisa. Bom, a gente, em 2020, né, foi um ano que pegou o mundo de surpresa, né, com relação à pandemia. Então, assim, tivemos estamos ainda, né, em pandemia, e várias tiveram que se reinventar, várias empresas tiveram que se reinventar, repensar e tal. Como é que foi para vocês o surgimento da pandemia? Vocês estavam, quer dizer, preparado ninguém estava, mas vocês estavam já nesse movimento de transformação digital, de convergência digital. Como é que vocês fizeram para gerir, né, esse processo todo que ainda estamos passando, né? Ainda estamos aí, se Deus quiser, na reta final, mas esse ano ainda promete fortes emoções. Tá. A gente sempre tem um trabalho aqui com uma posição de caixa muito confortável, tá? Então, isso ajudou bastante. O nosso relacionamento com o banco é muito bom, assim, é uma empresa que trabalha com nível de endividamento muito baixo. Então, a gente tem um bom histórico. Isso facilitou a gente, que logo no início a gente conseguiu, inclusive, fazer uma captação que fortaleceu ainda mais o caixa, e a gente já viu que, assim, cara, a gente atravessa aí um ano ou mais com um faturamento no pior patamar que ele bateu, que foi em abril, né, que teve uma queda de 70% no volume de vendas. Tivemos lojas fechadas, né? Então, ali a gente entendeu que era o nosso vale, e como é que a gente teria em fluxo de caixa se aquela situação se perdurasse por mais um ano, a gente via que a gente conseguia atravessar. Então, baseado nisso, nossa preocupação foi, então a gente consegue atravessar. Como agora a gente consegue fazer com que nossos franqueados também atravessem, para que a gente chegue ao final dessa pandemia com o maior número de base de lojas possível, porque a gente vai estar preparado para absorver a demanda reprimida que vai ter depois de toda essa quarentena e vacinação, e nossos concorrentes provavelmente vão ficar pelo caminho, né? É um mercado muito informal de confeitaria, e muitos pequenos negócios provavelmente, né, fecharam, e a gente está ainda bem posicionado. Nós não fechamos nenhuma loja durante a pandemia, né? Assim, por incrível que pareça, foi um ano de 2020 o pior da história em termos de resultado, mas foi o ano que nossa rede estava tão saneada que nós não perdemos lojas, entendeu? Então, a gente conseguiu entrar em 2021 então, com uma base maior do que a gente já foi em 2020. A demanda ainda não voltou 100%, ainda está com o same-store sale ali em queda, porém, a gente está preparado para surfar essa demanda na medida que ela vem se recuperando, e
E foi isso, o foco foi primeiro em fortalecer a gente e imediatamente fortalecer os nossos franqueados. Então, a gente trabalhou com muito desconto, muito agressivo na compra de produto, nós fomos muito flexíveis em pagamento, né, dos franqueados. Teve franqueado que acumulou dívida com a gente praticamente o ano inteiro. Aí agora a gente está começando a acertar as contas. Taxa de marketing, a gente também fez congelamento. Então, a gente meio que deu uma equilibrada, porque hoje 1/3 dos custos do nosso franqueado é com a gente, né? Então, o resto é folha e aluguel, basicamente. O aluguel, a gente entrou com o jurídico também na negociação, com algumas situações mais complexas, que o proprietário estava mais resistente. E aluguel também, de uma forma geral, o governo ajudou aí com essa parte de suspensão e redução de carga, né? Sim, vocês tiveram também a parte do digital de vocês. Vocês tiveram essa pegada de e-commerce, porque o franqueado, sei lá, como é que se você faz um e-commerce da Valzira, o franqueado não está no e-commerce, né? A venda acaba ficando para o Brasil todo, a nacional. Né? Até nessa linha aí que você está falando, Sandro, eu vi que o Valzira, assim, vocês atendem pelo iFoods, vocês atendem pelo Uber Eats, você pelo Rappi, e vocês também atendem pelo aplicativo de vocês, assim. Esse aplicativo de vocês tem algum resultado expressivo frente aos outros ou não? É mais concentrado nos outros? Tá, vamos lá. Quando a gente entrou ali quando foi decretada ali a quarentena, meados de março, a gente tinha aproximadamente 50% das nossas lojas operando alguma plataforma, iFood, Uber Eats ou Rappi. Tá? E nós temos uma pessoa aqui dentro da empresa que ela havia sido contratada até antes de começar a pandemia, que já era um projeto de 2020 de fazer um rollout e um foco no digital, nas vendas online. Então, essa pessoa ela é responsável por tanto fazer toda a parte de interação entre as plataformas e os franqueados, como garantir cardápio, sortimento, ver quem está operando bem, se a precificação está ok, impulsionar com promoções, com ações, acompanhar a performance das lojas nas plataformas. Então, tem toda essa questão. Ela fez um trabalho brilhante que, em menos de 2 meses, a gente já estava com 90% das lojas cadastradas em algum app. Tá? Então, hoje, a gente, além do iFood, Uber Eats, Rappi, a gente também está trabalhando em São Paulo com o James, e nós lançamos também o nosso aplicativo próprio. O aplicativo próprio, ele hoje tem poucos usuários, porque a gente lançou ele ano passado, mas a gente não impulsionou ele em marketing, a gente não fez ele funcionar muito bem. Por quê? Tinha um problema de splitagem de pagamento que foi resolvido agora no início desse ano. Então, a gente, esse ano, vai trabalhar muito mais forte o nosso marketing através do nosso app. Esse app, ele tem várias vertentes para dentro da empresa, né? Ele não é só a venda online em si, tá? Eu penso nesse app porque, assim, em vez de pagar uma comissão muito alta para algum parceiro, eu trago esse retorno para dentro e eu consigo impulsionar de outras formas as vendas das minhas lojas. Eu posso remunerar empreendedor autônomo, tá? Como Boticário, Natura, e eu vinculo os empreendedores autônomos a uma loja cadastrada no meu app, e quando esse cara, o nosso app funciona como um cardápio, que ele tira pedido, e já tem splitagem de pagamento da comissão dele, o que fica para o franqueado e o adquirente. Então, esse app vem preparado para isso, e também o app vem para também ter um clube do bolo, né? Aquele ele vai perceber valor em baixar o aplicativo nosso, porque ele vai ver, cara, eu compro toda semana. Eu pago X reais num bolo no iFood. Se eu comprar com eles, eu vou economizar R$50 por mês, entendeu? E assim, ainda vou, eu sei, eu quero toda quinta-feira um bolo à tarde na minha casa, vai chegar, entendeu? Então tem essa questão que o app ele travou para a gente não queria soltar o negócio meio que mais ou menos. Então, trabalhando mas nesse app você cria figura também de um outro vendedor, pelo que eu estou entendendo, né? Faz um código, uma venda código, né? Eu posso ser o revendedor de vocês, cadastrados a uma loja, mas eu faço a venda e sou remunerado por isso, é isso? É isso. Exatamente. Esse é um projeto que a gente está para lançar agora, que é o empreendedor autônomo. Tá bom? Legal. Para capitalizar. Assim, é como se fosse assim, o nosso negócio é um negócio de bairro, né?
E muitas vezes nosso franqueado ele não tem tempo de fazer parceria, aquela porta a porta. A dona Alzira e o seu Cláudio, com o marido dela, eles chegaram a vender 1000 bolos por dia nas lojas deles, mas eles faziam muito porta a porta. Eles iam nos porteiros, faziam parcerias. Cara, era um negócio assim de trabalho de rua. E tinha equipe, assim, mas hoje em dia nem todo franqueado tem essa pegada, essa veia comercial, né? Então a gente vai atuar por eles nesse sentido. Então, é tipo uma equipe de venda da tua loja, né? Do franqueado. Ele não concorre com o franqueado, ele trabalha no guarda-chuva. Ele fomenta o empreendedorismo, né? Na verdade, ele fomenta o empreendedorismo e dá, né, dá os instrumentos para que a pessoa possa, né, desenvolver essa pegada empreendedora. Gente, deixa eu só interromper rapidamente o bate-papo. Chegamos agora sim no nosso momento da audiência, e o nosso momento da audiência é aquele momento em que você aí do outro lado da telinha participa aqui do M. Logicamente, todos sabem que o programa é gravado, então aqui os posts, as mensagens são, às vezes, referentes a outros programas que a gente já passou. Aliás, esse programa aqui está chegando quase no programa de número 200, se eu não me engano, esse é o programa número 170 e alguma coisa. Já temos o fornecedor do bolo de aniversário, hein? Que a gente viu, hein? Não é? Vai fazer um ano. Não é só bolo não, Davi. Não é só bolo não. O Valzira fornece questão de festa também, não é não, André? Rapaz. Vamos fazer um ano no dia 8, em abril, né? O mês de abril, dia 8 de abril, a gente faz um ano. Bom, mas vamos lá, vamos para o nosso momento da audiência. Ô, Davi, seu áudio deu uma baixada aí, depois dá uma acertada aí, que ele deu uma leve picotada. E lembrando que... melhor aqui, eu tirei do microfone aqui. Não, senhor. Está meio baixinho ainda. Tá baixo. Tá baixo. Aí o que acontece? O pessoal fala, mas vocês não conferem. A gente confere sim, gente. Se você não tiver inscrito no canal, a gente não lê aqui, a gente não tem essa troca. Agora, fica à vontade, né? Por favor. Gente, e com relação aqui ao que o pessoal participa, comentários, se alguém quiser comentar aqui o que for falado, fica à vontade, a gente também nem sempre a gente comenta o que a galera manda. O hype da internet ainda é muita política, né? Enfim, e tem muita... Hoje a audiência está metade fofa e metade mais ou menos. Por exemplo, o Paulo manda para a gente o seguinte: uma recente pesquisa da Universidade de Harvard mostrou que a vida de casado é uma das 3 melhores do mundo, perdendo apenas para a vida de solteiro e a vida de morto. Eita, nós. A maldade, olha a maldade. Ai, meu Deus. Tomara, é o que estão mandando. O povo fala, a gente lê. Então, provavelmente uma experiência ruim dele, né? Bem provável. Aqui, rapaz, o BBB também está no hype, tá? Então, aqui, o Haroldo mandou aqui para a gente o seguinte: silêncio, a Lacrolândia está aprendendo nesse BBB que 1. Negros também são racistas. 2. A militância politicamente correta é a que mais promove o ódio e o preconceito. 3. A cultura do cancelamento é tóxica. 4. Os empoderados, em sua maioria, vivem o oposto do que pregam. Rapaz, essa é porrada. Olha só, eu não vi nada do BBB, eu não vi um episódio ainda, mas tá legal isso, cara? Tá bacana? Tá a maior baixaria. Vamos lá, volta na casa. Tá uma baixaria, meu irmão. Pô, Sandro, você é o nosso especialista em reality shows aqui, tá dizendo que tá uma baixaria? Tá brabo. Então tá bom, né? Tava baixaria. Pra quê, pô? Tá, é verdade. Não, tava baixaria igual a Fazenda com o Jojo Todinho, só que o Jojo Todinho era do bem. Mas esse tá brabo, esse tá um tal de querer... Olha, eu vi, assim... Tá tendo muita discussão, o pessoal tá querendo fazer... No Instagram veio... não me recordo qual era a fonte. E a pessoa fez um artigo, o artigo estava perfeito. Porque muitas das vezes essas pessoas que defendem bandeiras, elas acham que elas estão alheias, estão fora de possibilidade de serem tóxicas, de serem cruéis, e às vezes a pessoa está sendo exatamente isso. Exatamente. E aí bota essa bandeira para defesa, e qualquer coisa, seja o evangélico, seja o defensor de causas de gênero, de causas raciais, de causas políticas, ele sempre está ungido acima do bem e do mal, quando não, né?
Quando não. Gente, tem uma coisa aqui que me chamou muita atenção, que mandaram para a gente, e aí eu falei, pô, cara, eu nunca parei. Você vê como é que a coisa do politicamente correto está rodando a beça. E mandou para a gente, o Márcio mandou, duas pessoas, o Márcio e o Dave. Dave, não é Davi, não, é Dave, tá? Enfim, vamos lá. Eles mandaram o seguinte: xadrez é um jogo racista e sexista. E aí eles continuam. Como assim? Xadrez é um jogo que foi inventado há cerca de 1.500 anos atrás, ou seja, foi inventado numa época em que não só havia supremacia branca, como também havia uma sociedade patriarcal, muito superior à que existe hoje em dia. Como funciona? No xadrez, as peças brancas são as primeiras a mexerem-se. Logo, aqui se vê o racismo inerente no jogo. O objetivo é proteger o rei. Até a rainha tem que proteger o rei. E que vemos aqui é o sexismo presente no jogo. Conclusão: jogos racistas e sexistas já não têm lugar na nossa sociedade. Fazer com que as peças negras vão em segundo lugar e que a rainha tenha de andar e proteger o rei são valores que estão mais que ultrapassados. Gente, que mistura maluca é essa, cara? Porra, entendeu? Cara, aí o que acontece? Vão politizam o processo. Cara, o xadrez é um jogo do seu tempo e ficou imortal porque ele exige inteligência. E aí os críticos vão dizer, eu não jogo xadrez, mas o xadrez exige muita inteligência. Então aquela coisa da raposa azul, mas está verde, né? Então tem que dizer tudo que é ruim e tal. Rapaz, eu não jogo, mas misturar o jogo com racismo e sexismo é uma salada que eu vou te falar. É porque não sabe jogar xadrez. É bem provável, é bem provável. É bem provável. Pronto. Rapaz, aí nessa pegada, o Carlos veio e mandou para a gente o seguinte: o mundo está cada vez mais idiota. Não pode mais Sítio do Pica-Pau Amarelo porque era racista. Não pode o Tom e Jerry porque não é politicamente correto. Funk, Pablo Vittar, Anitta, Nego do Borel, isso sim é bom. Corja. E ele bota aqui uma manchete, numa vitória da turma do politicamente correto, o Cartoon Network tira Tom e Jerry do ar. Cara, isso eu também não estava sabendo. Que absurdo, gente. Eu acho que exageros realmente estão extrapolando. O Tom e Jerry acaba saindo do ar porque o pessoal não se interessa mais pelo tipo de desenho que é. Não. Aqui está falando... Outros não. Aí você pega o Chaves, sobrevive até hoje, né? Mas também não está no ar. O Chaves teve que sair por causa da Televisa e tal. Tirou por questão mercadológica, mas não tirou porque por falta de audiência, não, porque o pessoal deu a grita quando tiraram o Chaves do ar. Mas o Tom e Jerry saiu com a turma do politicamente correto, segundo o nosso amigo aqui. Gente, eu sei que esses excessos não é legal. Porque tá sendo feito um lançamento do filme do Tom e Jerry. Mas o Cartoon Network tirou do ar, diz ele aqui. Bom, enfim. A Tiziana, ela manda o seguinte: a arte de ser louco é jamais cometer a loucura de ser um sujeito normal. Frase do Raul Seixas. Muito boa essa. Muito boa. E para fechar aqui, cara, a Juliana, ou a Ju, ela botou a Ju, mas deve ser Juliana. O ser humano é composto de 70% de água e 30% de boleto. Olha, essa fechou bonito. Rapaz, como não para de chegar boleto, né? Entra mês, sai mês, parece que Gremlins, parece que o negócio se reproduz de uma forma absurda. Enfim, já polemizamos, enfim, falamos bastante aqui de política. Peraí, você não polemizando, não. Eu tenho que fazer minha pergunta polêmica pro André, pô. Pergunta polêmica? Pera aí, rapaz. Pergunta polêmica. Pera aí, segura a pergunta aí. Uma pergunta polêmica, tipo o bolo de copo dele, aquele bolo com recheio de coco. É o seguinte, André, o Davi levantou a primeira bola, que é a questão do storytelling e dessa questão de memória afetiva de ser vó Alzira. Só que no título de vocês tem fábrica de bolos. Como é que vocês lidaram, se foi intencional ou não, e qual a percepção de público, que você tem uma coisa que é contraditória. A fábrica, normalmente, ele perde este sabor, que é um sabor caseiro, que a avó faz para a gente, a tia, que é bem peculiar, bem cauteloso, e fábrica é produção em massa. Como é que vocês lidaram com esse contraste no próprio título de vocês?
Boa pergunta, cara. Acho que nunca ninguém me fez essa pergunta. Nunca ninguém me fez a pergunta e já tivemos discussão sobre isso. Então, pode falar aqui. Falei que ia ser meio polêmica. Não, mas aqui é transparência total. Quando a dona Alzira pensou em empreender lá atrás e falou assim, cara, eu vou ter a primeira loja, tá? Que era, como eu falei, a loja que o marido dela comercializava outras coisas. Tinha que ter uma fachada. Botaram fábrica de bolo. E eles tentaram registrar uma marca só fábrica de bolo. Só que não foi aceito porque era um nome muito genérico, né? Nome genérico. Então teve que associar a um nome de fato. Então, fábrica de bolo Valzira. Cara, assim, se foi sorte, se deu, explodiu do jeito que era fábrica de bolo Valzira. Tem gente que, até há pouco tempo atrás, tem gente que conhece como fábrica de bolo, tem gente que fala como Valzira, tem gente que fala fábrica de bolo Valzira, tem gente que fala fábrica. O consumidor fala de tudo quanto é jeito. Mas aí, olhando um pouco aqui para a parte técnica, tá? Tivemos uma discussão dessa em 2018 e, assim, será que tem essa percepção? Né? Nós somos um produto, na prática, nossos produtos eles são frescos, feitos diariamente nas lojas, umas 6 a 8 fornadas por dia, então de hora em hora tem praticamente cheiro de bolo na loja, insumos de primeira qualidade, né, etc. Então, não é aquele tom de fábrica só de escala, né? Onde tem a percepção de perda de valor. A gente fez então uma pesquisa direto ao consumidor sobre qual é a percepção que ele tem quando vê a nossa marca. Parecia que era uma combinação perfeita, porque assim, o consumidor ele falava, olha, fábrica de bolo Valzira, eu enxergo, ao mesmo tempo que tem padrão, ou seja, se eu for em todas as lojas eu vou ver o mesmo produto, ou seja, me passa segurança na hora da compra, e também preço, porque fábrica, padrão, escala tem preço, você tem a doçura de vó. Né? Então, você chega, é aconchegante, você sabe que o bolo é fresco, ele está ali do dia, você vê ele quentinho, saindo. Então, tem essa combinação. De uma forma geral, a percepção foi boa, a combinação das duas coisas. Acho que se fosse só fábrica de bolo, talvez a gente tivesse esse problema, mas como tem a Valzira, aí, beleza, entendemos isso. Aí, se você for perceber, de um tempo, no último ano, nós começamos um movimento de mexer na nossa logo. Nós permanecemos na fábrica de bolo Valzira, mas a Valzira antigamente era pequenininho, debaixo da fábrica de bolo assim à direita, né? E ela foi ganhando proporção. A metade do ano passado ela já estava um pouco maior e agora a Valzira é maior do que a fábrica de bolo. Continua a fábrica de bolo Valzira, mas a Valzira é muito mais destacado. Isso mudou. Tenta olhar depois no Google a evolução da logomarca que a gente vem, porque é um movimento de transformar realmente Valzira na marca forte, um guarda-chuva de confeitaria, e a gente começa a trabalhar fábrica de bolo Valzira, Valzira Café, Valzira... Aí começa a ter várias oportunidades dentro de alimentação associado à Valzira, com uma confeitaria de qualidade, preço justo e também com uma cadeia de conveniência interessante. Acho que é um pouco dessa nossa proposta. A marca é Valzira, né? Não é fábrica de bolo. A marca mesmo é Valzira. Aí seria uma chancela para que vocês inventassem, que vocês oferecessem. Agora, o que me chamou muita atenção aqui, André, é que no site de vocês têm uma aba lá de notícias. E é lógico que eu fucei as notícias e tal, e as duas primeiras que estão encabeçando lá, uma é com relação a confira como alcançar a independência financeira com essas 4 dicas, que é a preocupação de vocês com o empreendedorismo. Aí as dicas são: defina algumas metas, gaste menos do que ganha, faça o dinheiro trabalhar para você e não o contrário, e abra o próprio negócio. Então, essa preocupação com o empreendedorismo é muito legal. E a outra história, aqui, né, a outra notícia, vocês falam de política de privacidade, né, que você citou aqui, que aqui a transparência é total. E isso é muito interessante, porque em época de LGPD, em épocas, inclusive, de
Aí cabe até citar aqui o marketing invasivo, né, que com o digital apareceu esses termos novos, marketing invasivo versus marketing de permissão. Né? O marketing invasivo, que é aquele que, né, você não pede autorização nem nada, você já manda e-mail, telefone, manda mensagem de texto, manda e tal, que tende a criar até uma aversão à marca. E o de permissão, que é exatamente o que o próprio cliente permite, né, como o nome diz, né, que tenta e consegue engajar. Né? Então, assim, eu acho que sempre que a empresa ela consegue usar de forma inteligente os dados, ela é bem vista. E eu vi a preocupação de vocês com relação a isso. Então, quer dizer, de fato, essa preocupação ela existe, vocês discutem muito isso, e parabéns pela preocupação com o empreendedorismo, porque é muito legal a gente ver dicas, né, ver a empresa preocupada, né, dando dicas e falando, né, abordando o assunto, dando né, toques e tal. É bem interessante. Isso é uma coisa que, parabéns mesmo. Exato. Cara, a gente fez no planejamento agora de 2021, e nesse contexto de planejamento nós incorporamos mais um elemento na nossa missão. Tá? Dos elementos fortes da nossa missão é impulsionar o empreendedorismo, geração de emprego e renda. Então, quando a gente fala que nós temos toda uma estratégia de crescimento, nós temos uma meta de abrir 120 novas lojas esse ano, a gente tem que pensar assim, também no impacto disso. Né? A gente tem um país com muito desemprego, muitos informais, e cada novo negócio que se abre, aí pelo menos 4, 5 pessoas empregadas, isso tem um efeito multiplicador na família, né? Então são famílias ali que de alguma forma têm acesso a alguma renda, e a gente se preocupa com isso, porque essa é a história da Dona Alzira, é uma história de empreendedorismo. Empreendedorismo tem idade, o empreendedorismo pode ser com poucos recursos. Então, a gente desenvolveu projetos como microfranquia, empreendedor autônomo. O empreendedor autônomo ele tem custo zero de entrada e o cara pode ter uma renda adicional. O microfranquia, nós chegamos a um projeto de R$50 mil também, que é um ticket muito baixo para o cara entrar. Então, se ele não tem como ter uma loja, ter uma microfranquia, ele consegue também ter uma porta de entrada. Então, a gente vem pensando nisso porque o Brasil ele vai precisar, né, disso nos próximos anos por conta do desemprego que a gente teve aí nessa pandemia e alguns desempregos que ainda vão surgir, tá? Porque assim, acho que tem muita gente ainda achando que está tudo bem, mas esquece que o governo basicamente bancou parte da folha de pagamento de várias empresas durante o ano inteiro de 2020 e isso gerou uma estabilidade de mais 6 meses. Então, hoje, muitas empresas não podem demitir sem um custo de indenização alto até metade desse ano. Como é que vai ser depois, se essa demanda não voltar? Então, dado esse cenário, a gente vai precisar de pessoas que aproveitem de uma taxa de juros baixa na economia, né? Com uma indenização que recebeu eventualmente aí de uma aposentadoria ou desemprego nessa pandemia. O cara vai apostar o quê? Empreender. Empreender sozinho é muito arriscado. Empreender com um modelo comprovado de sucesso, com suporte, é muito mais fácil a transição. Então, o sonho do brasileiro ele é de empreender, de ter o próprio negócio, e a gente acha que esse é o caminho, de fato, a gente conseguir gerar emprego e renda. E, André, assim, isso que você está falando, hoje vocês são uma empresa de franquia, né? Para o consumidor final, vocês são uma empresa de bolos, mas para o empreendedor, você é uma franquia. E hoje o teu business é esse, vender. Para o consumidor final, vende-se bolos, mas para o empreendedor, vende-se franquias. Cara, até ontem, até antes da pandemia, meio que você podia ter uma fórmula, um método de, olha, a taxa de entrada aqui para você é R$50 mil para você montar a tua microfranquia, aí você vai ter o retorno disso em, sei lá, 24 meses, a taxa de retorno é tanto. Cara, hoje em dia, na pandemia, se alguém bate a tua porta falando, cara, André, ó, eu tenho aqui um dinheiro, quero empreender, você tem como calcular hoje, nesse cenário tão incerto, qual é a taxa de retorno dele, quando que vai ser o break-even? Existe num cenário pandêmico, existem esses números confiáveis? André caiu ou não? Ou fui eu que caí?
Não. O André... A pergunta foi muito forte, Davi. Rapaz. Forte. Pô, congelou o nosso convidado. Cadê ele? Foi a pergunta nocaute essa, né? Essa daí... Essa foi, rapaz. Cadê o André? Ele tá aí? Caiu. Ele deve voltar já. Ô, Davi, não faz pergunta forte assim não, cara. Coração do rapaz. 10, 9... Manda mensagem para ele, Sana. A internet dele estava ruim. Ele estava de vez em quando ele estava dando travando. Tava tipo eu semana passada. Já sou congelado com aquela cara de bocó. Tá voltando, mas a cara não dá para mudar, não, André. Porra, aí também. Voltou nosso convidado, pronto. Olha, André. Tá conectando. Pô, a pergunta foi tão forte. André, a pergunta foi tão forte assim que te derrubou, rapaz. Caramba. Não, travou tudo. Esse cenário de pandemia, você consegue entregar um cenário para ele, um business plan, que em tantos meses ele vai ter o retorno... O ROI, o break-even... Exatamente. Os termos que todo mundo quer saber, né? Em quanto tempo eu tenho o meu retorno sobre o investimento, quanto tempo eu chego no meu ponto de equilíbrio, tem como passar esses números assim na pandemia, tendo em vista a imprevisibilidade da mesma, né? Seria essa a pergunta? Boa, isso aí. Tá. Perfeito. Cara, uma coisa é fato, né? A previsibilidade em 2021, ela não é a mesma que a gente tinha antes. É verdade. A gente está aí com as cartas estão embaralhadas e a gente vai entendendo como é que essas coisas vão se comportar. Mas de alguma forma já deu, tá? Desde julho do ano passado, já deu para ver o ritmo da recuperação desse negócio. Então, a gente vem com uma recuperação gradativa, que é lenta, mas ela vem acontecendo. Então, eu já tenho uma estimativa de quando que essas coisas normalizam, aí, considerando que a vacinação está até que andando bem no Brasil, a gente deve ter aí um segundo semestre mais tranquilo. Então, eu consigo... O que a gente fez, né? Consigo ter certeza, como eu tinha antes, menos. Mas o que eu fiz? Eu fui mais conservador. Então, nós assumimos compromissos com custo de ocupação mais baixo, nós fizemos projeções que uma operação pague de pé com volume de venda menor. Então, nós tivemos, de alguma forma, preocupar um pouco mais com o risco em relação ao potencial. Tá? Então, teve esse tipo de preocupação, a gente foi um pouco mais conservador, mas, apesar de difícil, o comportamento de recuperação está muito em escadinha, tá? É verdade. A gente não dá para garantir, né? Não dá para cravar, com certeza, mas é legal. A gente tem uma tendência, né? Tem uma tendência boa, né? Até porque, como ele falou, aqui no Brasil a vacinação está até andando bem legal. A gente tem expertise em vacinação, tá, gente? Não é de hoje que o Brasil já foi várias vezes bem elogiado com relação a várias campanhas e tal, enfim. Bom, pessoal, vamos para aquele momento dica de livro, aquele momento em que a gente dá, né, uma dica para a galera do outro lado da telinha. Pode ser um livro técnico, pode ser um livro, de repente, um livro aí, um romance, alguma coisa que para desanuviar, enfim. Vamos que vamos. O André Carvalho, nosso amigo de bancada, você que adora os clássicos, diga lá qual seria a sua dica de livro de hoje. Olha só, eu vou quebrar paradigmas. Hoje, vou trazer como sugestão, é um livro sensorial. O que é esse livro sensorial? É um livro de experimentação. Destrua Este Diário, do Carey Smith. Porque ele é um livro que ele vai te dando indicativos do que você tem de fazer com ele. Então, ele fala, rabisca aqui, passe no carvão. Então, é um livro experiência. Quando você chegar a esse ponto, grite. Então, assim, costure, faça colagens. Então, é um livro experimentação dessa vez. Vou fugir do meu clássico, vou para algo bem modernoso. Muito bem. Vai lá, Davi, você vai vir de modernoso ou você vai vir de mais conservador? Olha, eu vou vir de Roube como um artista
que não é nem sobre roubar e muito menos sobre artistas, mas é um livro que fala muito sobre autenticidade, porque a gente fala muito sobre fake it till you make it, né? Então primeiro você mostra aquele exercício de MVP, né? De mínimo produto viável. Então você lança uma plataforma, você lança uma empresa, você lança uma ideia e para as pessoas acharem que realmente você descobrirem o teu valor e começarem a se relacionar com você, né? Só que o Hobby como artista, ele tem isso numa coisa muito... É um livro muito fácil de ler, é um livro que você lê rapidamente e, no fim, ele mostra que para você colocar a tua ideia para frente, seja uma empresa ou seja mesmo para você se lançar no mercado como você mesmo, na pessoa física, você precisa ser autêntico, você não precisa ser um grande gênio, você não precisa inventar a pólvora, você não precisa ter aquela ideia, aquele momento eureka genial. Muito pelo contrário, você com a autenticidade de um artista, né, que muitas vezes você aparenta ser quem você não é, mas você consegue levar a tua mensagem para os outros, você consegue impactar as pessoas. Então, essa é a minha dica de livro aí para hoje. Boa! Agora é contigo, nosso convidado André Rodrigues, dica de livro. Beleza. Eu vou indicar o livro que eu estou lendo atualmente, que é As Cartas de Bezos. Tá? Esse é um livro também muito fácil de ler. É um livro, não me recordo do autor, mas ele reflete exatamente as cartas que o Jeff Bezos manda desde 1994 para os acionistas da Amazon. Todo ano ele escreve uma carta contando a história do ano, e são cartas que assim, são reconhecidas no mercado corporativo como as mais bem escritas, né? Muito fora da curva. E ele nessa trajetória, ele descreve muito do que ele define como os principais variáveis que contribuíram para o crescimento da Amazon. Ele fala muito como é que foi o surgimento lá do frete grátis, e depois que isso migrou para o Amazon Prime, que o Amazon Prime, como isso deu uma impulsão no crescimento da Amazon. E também, esse livro, ele aborda também um tema que é um conceito que tem no outro livro do Jim Collins, que é o Empresas Feitas para Vencer, que é o flywheel da empresa, né? Ele fala que todo gestor tem que entender qual que é o círculo virtuoso da sua empresa, e você coloca no centro desse círculo o seu principal objetivo. O seu principal objetivo é crescimento, você coloca crescimento e você vai entender dentro do funcionamento da tua empresa quais são as coisas que contribuem para isso, e todas as decisões, de alguma forma, você vai tentar entender se está conectado com esse círculo virtuoso, porque é muito comum a gente ser preso no dia a dia com muitas coisas que não importam, né? Que não muda o ponteiro. Boa, boa, interessante. É muita coisa que é bom fazer, né? É bom Sim. ter, porque tal. Deu uma travada no final. Deu uma pequena... destravou. Então essa é a minha dica. Boa. Cartas de Bezos. Boa. O final eu não entendi, não, mas eu achei interessante o livro. O final deu uma pá, mas eu achei interessante. Eu vou aproveitar, eu já vou dar uma dica bem interessante e vou fomentar a galera para comentar aqui na plataforma no YouTube. Então, eu já vou dizer o seguinte, a minha dica de livro chama-se A Guerra Proscrita, Germano Seidel-Vidal. É um livro bem bacana, um livro que fala sobre os bastidores da Segunda Guerra Mundial. Ele foi da FEB, né, da Força Expedicionária Brasileira, então ele tem total, digamos assim, como diria hoje, né, lugar de fala para comentar o assunto. Então, é um livro muito legal para quem curte, né, essa pegada, quem curte o assunto bastidores de guerra e a guerra, propriamente dito, a Segunda Guerra Mundial. Então, é um livro muito interessante. Inclusive, o livro virou... se eu não me engano, virou leitura obrigatória dentro das escolas das Forças Armadas. E eu vou aproveitar a deixa e dizer para você que do outro lado da telinha que quer ganhar esse livro de graça, um presente do Emmy, os 5 primeiros que comentarem aqui embaixo, fizer comentários aqui do programa,
enfim, falar o que achou, der sugestões, críticas, o que for. E, logicamente, hashtag Guerra Proscrita, levam de graça, sem nada, levam de graça, o leite manda para sua Peraí que eu já estou casa. comentando. Você não vale, você não vale. Levam de graça esse livro é muito bacana. Então, assim, o M manda de graça aí para os 5 primeiros que fizerem comentários aqui, porque, pô, aqui. Mas tem que ser aqui, não vale pelo WhatsApp, não vale lá pelo Instagram, tem que ser aqui na plataforma do YouTube, ok? Então a gente vai começar a fomentar. De repente, num próximo programa, a gente já consegue ver aí se o Davi também, o livro do Davi já entra no esquema, a gente vai começar a fazer esse tipo de impulsionamento aqui, né, dando livros, né, para que as pessoas possam participar mais e possam também se instruir mais. Isso aí não foi combinado também, não, hein? Isso foi agora, foi de sopetão, mas vamos que vamos. É assim que a gente funciona, Isso, a gente não combina. Ficou louco, hein? O gerente ficou louco. Eu quase que ofereci bolo também, mas eu não combinei antes, então deixa para lá. Eu quase que fui no bolo. Mas vamos que vamos. Gente, é o seguinte, estamos entrando na reta final do nosso M de hoje, e aí eu queria as considerações finais da mesa, da minha bancada, deixando o nosso convidado para encerrar o programa de hoje num grande finale. Então, por favor, André Carvalho, Davi Baia, vamos cruzando aí a bandeirada final. Vamos nessa, M de hoje. Começa de Portugal. Não, vai você primeiro, porque a minha consideração final, eu vou emendar uma pergunta aí, uma última pergunta para o nosso convidado. Vai lá. Então tá bom. Então, consideração final, começo sempre pelo meu jabazinho. Boa. Vamos lá, acompanho para princípio de conversa, meu canal no YouTube, com entrevista, tem vídeos, tem um vídeo lá que está bombando, que é o Circuito das Estátuas aqui na zona sul do Rio, que as pessoas costumam não preservar a história, é sempre bom preservar a história, por isso que eu sou um sujeito clássico. E aí eu agradeço ao meu xará, André, por trazer tamanhas alegrias, porque, como eu digo, eu sou sócio contribuinte da Vó Alzira, sou cliente cativo, moro aqui no Leme, aqui na minha rua tem. Estou achando que o André Carvalho trabalha lá no Vó Alzira. Você vê que ele tem o mesmo. Não, eu sou só contribuinte. Eu vou lá. A camisa lá do convidado. É a mesma camisa do convidado. Os dois estão de vermelho. Pô, eu estou esperando vou ganhar meu bolinho. Frequentemente eu vou lá. E o Vó Alzira só me traz alegrias. E aí hoje a gente soube como funciona por trás dessa fábrica o mecanismo para trazer tamanha alegria para quem curte um bom bolo caseiro. Boa. Davi, contigo agora, suas considerações finais. Agradecer a todo mundo que ficou aí com a gente. E é aquele negócio, né? Você ficou aqui com a gente até agora e não deu ainda o seu like, não se inscreveu no canal. Caramba! Pô, não sei nem o que dizer. Então, aciona aqui o sininho das notificações, porque de segunda a sexta a gente está subindo aqui sempre um bate-papo interessante, um conteúdo de valor para você. Você que sugere convidados, você que sugere aí assuntos, a gente está sempre atento aí para atender você, o que a gente fez hoje, né? Trazer um empreendedor aí. Quem é do Rio de Janeiro, acredito que de São Paulo, aí, conhece o Vó Alzira, conhece aí as lojas que, pô, foi abrindo uma atrás da outra e já ficou uma marca registrada aí do Rio de Janeiro. E aí, André, uma última pergunta que eu queria te fazer, cara, é exatamente isso. Você falou de experiência de usuário. Cara, no Rio de Janeiro, eu me lembro quando eu ainda estava morando aí, tinha muita gente que ia no Vó Alzira e que ia lá comprar somente um pedaço de bolo, mas não tinha, você tinha que comprar o bolo inteiro. Já tem isso, você pode ir lá tomar um café, comer um bolo, ou tem que comprar o bolo inteiro, ou não, vocês realmente, o nosso negócio é o bolo inteiro, e essa é a nossa expertise, esse é o nosso nicho. Como é que está essa experiência aí do cliente dentro da tua loja? Tá. Quase todas as lojas hoje em dia já têm máquinas de café, tá? As lojas que não têm mesas e cadeiras, que são do layout mais antigo, têm uma bancada para que os consumidores possam ter ali uma experiência rápida e venda de fatia, sim, cara. É o padrão, na verdade, a grande maioria das lojas tem aí pelo menos 2, 3 sabores fatiados para que o cliente consuma fatia, com café, com alguma bebida. Isso
são poucas lojas que ainda não oferecem essa experiência, tá? Não sei exatamente se a que você frequenta, de alguma forma, não tem, mas... Vou abrir o jogo aqui contigo. É porque quando eu estava aí, não tinha. Aí, antes de começar a entrevista, eu perguntei para o teu xará. O teu xará é tão formiga que ele nem compra. Então, ele não soube responder. Ele falou, não, eu falei sim. Mas ele já tinha falado que tem mini bolos, Ele já tinha falado no início também que tem os mini bolos e tal. Que acaba sendo uma fatia, né? Tinha bolo, tinha fatia, tinha um bolo de copo, que é o creme de la creme. Aí, bolo de copo. Eita, esse papo tá dando fome, gente. Pelo amor de Deus, eu tô ficando com fome. A gravação tá na hora do almoço já. Enfim, você que tá vendo aí, né? A gente não sabe o horário que você está assistindo, mas nós estamos aqui no horário do almoço. Tá dando fome. E eu queria agradecer a você que já nos acompanha. Seja sempre muito bem-vindo. E para quem está vendo o programa pela primeira vez, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. E agora sim eu vou deixar as considerações finais do nosso convidado para fechar o M de hoje. André, está contigo. Beleza. Bom, primeiramente, agradeço, cara, o convite mais uma vez. Muito feliz de vocês terem interesse em conhecer nossa história, como é que funciona a empresa por trás. Acho que a gente está sempre aqui muito aberto para compartilhar a forma que a gente pensa e enxerga as coisas. Isso a gente vai criando, né, esse relacionamento de formiguinha que a gente vai crescendo e as pessoas vão conseguindo entender o que é a Valzira. Eu também gostaria de fazer um jabazinho aí, né? Fazer o quê? Às vezes é bom. Quem quiser aí, tiver interesse, pode me seguir lá. Eu estou sempre colocando conteúdo da nossa marca, principalmente de empreendedorismo e negócio, no Instagram. É André_Rod, né? No LinkedIn, André Rodrigues. Estou agora também aí aprendendo a navegar no Clubhouse. Estou gostando bastante dessa rede. E quem também tiver interesse em empreender, conhecer um pouco mais sobre franquia, mesmo que sem compromisso, queira explorar um pouco mais esse mundo aí, pode me mandar um direct, pode me chamar no LinkedIn, sabe? Pode até pedir aí meu telefone nos comentários do vídeo no YouTube, que é o pessoal aqui, o Sandro, pode, sem nenhum pudor, compartilhar meu telefone e vamos falar sobre negócio. A gente está aqui com várias áreas disponíveis para expansão, principalmente fora do Rio de Janeiro. Temos muitas oportunidades e uma condição excelente para quem quer, de uma vez por todas, ser o protagonista da sua história. Boa, muito legal. Já tem loja lá em Portugal, André? Ainda não. Aí, Davi, não tem Valzira em Portugal. Pode botar uma Valzira aí. Bolo com vinho, cara. Aí vai. Gente, muito legal. Eu queria encerrar esse programa antes dizendo que estamos de segunda a sexta-feira aqui no YouTube. Às vezes falha um dia ou outro, né? Porque a pandemia às vezes pega a gente de surpresa. Eu queria encerrar inclusive com a frase da própria Valzira, que ela diz o seguinte, abre aspas, respeito ao próximo, vontade de vencer e muito sabor são os ingredientes que movem a minha história de vida. Então, assim, muito bacana. E eu adoro esse momento quando eu falo mais um programaço muito bom. Muito obrigado, minha bancada, Davi Baia, André Carvalho. Muito obrigado pela sua presença, André Rodrigues. Demais o programa, a gente se vê. Lembrando sempre, mais uma vez, segunda a sexta-feira, estamos aqui. Por acaso você não vê, final de semana também a gente aparece. E abração, pessoal. Valeu, programão. Abraço.